Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula. Já falamos sobre os fundamentos da precificação, envolvendo aquele tripé de gestão de preços, envolvendo a importância de você, obviamente, ter o preço acima do custo, de analisar o preço dos concorrentes, de analisar o valor percebido pelo cliente, aquelas questões que envolvem, muitas vezes, que dificultam a precificação, envolvendo erros cometidos, de você querer colocar custo mais margem, chegar no preço de venda, colocar o preço que o cliente quer pagar, que o concorrente pratica, não é verdade? E não levando em conta o valor, vindo de cima para baixo. Então são pontos importantes aí envolvendo esses fundamentos como nós abordamos. Depois comentamos a política de preços, a importância de você estabelecer uma política e manter uma política de preços coerente, para que você não seja injusto, não perca a venda, tá certo? E que tenha a fidelidade dos clientes ao longo do tempo. Falamos do processo de precificação, envolvendo a cadeia de valor, o seu estudo dentro da cadeia de valor, a qualidade do seu negócio, a formação a chegar no preço base, você trabalhar o preço base. Daí, uma vez estabelecido esse preço, os fatores que compõem, que afetam esse preço base, envolvendo a demanda, ciclo de vida do produto, envolvendo a análise do macroambiente, envolvendo todo esse processo de precificação, tá certo? Vamos falar agora das estratégias de abordagem nos mercados, estratégias para você atuar nos mercados, tá certo? Então, a primeira delas é a estratégia de desnatação, como a gente fala, quando o objetivo é você ter um preço acima da média de mercado, tá? É importante que você tenha um diferencial do seu produto que justifique, esse preço acima da média de mercado, tá? Os produtos premium têm essa característica, de você atuar nesse sentido, Então, um produto que está acima da média de mercado, existe um diferencial percebido pelo cliente. Isso destaca seu objetivo importante, que você consegue resultados financeiros no curto prazo, tem um melhor posicionamento do produto, cria um elo de fidelidade com o cliente. Então, em função da diferenciação do valor, você consegue tudo isso. Uma outra estratégia é de penetração, onde você entra com preço baixo. Massificação do produto, vendas em grandes quantidades, preço lá embaixo. O objetivo é ganhar mercado, ganhar market share, criar uma necessidade de compra pelo cliente. Uma outra estratégia. Muitas estratégias de lançamento de produtos acontecem assim. Você entra com o preço lá embaixo, fica uma semana, fica um mês, fica um ano, e depois vai aumentando gradualmente esse preço para conquistar mercado no primeiro momento. E a estratégia neutra, onde mescla um pouco das duas, você vai analisar o concorrente, vai analisar custo, lucratividade, giro do produto, entendeu? Então vai compatibilizar rentabilidade com participação de mercado e vai ter um preço compatível com tudo isso, equilibrando, criando esse modelo de decisão que a gente tanto tem comentado com você, tá? Existe a discriminação de preços, tá? Que é a cobrança de preços diferentes para consumidores diferentes pelo mesmo produto. Muito interessante, existe a discriminação de preço de primeiro grau. A ideia é cobrar um preço diferente para cada consumidor. A gente tentar descobrir o preço de reserva que ele está disposto a pagar. Tá? Por exemplo, você tem o seu convênio médico, você paga o seu valor mensal. Agora, se você tiver uma doença um pouco mais grave, uma coisa mais delicada, você se sujeita a sair do convênio, vai para um médico especialista e paga um valor mais alto. Entendeu? Esse especialista cobra um valor mais alto. Um advogado, criminalista renomado, cobra um valor mais alto. Um psicólogo, um médico, percebe? Um próprio cabeleireiro, tá? Então vai cobrar um valor mais alto. Então a ideia é você captar o valor, perceber quanto o cliente poderia pagar a mais pelo mesmo produto, tá certo? Tem uma curiosidade, você vai comprar um apartamento, se você ficar valorizando muito o apartamento, eu vou comprar um carro da mesma forma, o vendedor vai puxar o preço lá para cima, é justamente essa a ideia, captar o valor, Então você não vai denegrir o produto, mas também não elogia demais, senão ele vai te cobrar mais, tá certo?
Então, a ideia do preço de primeiro grau tem essa característica, esse componente, né? Não dá para fazer isso para todos os produtos, tá certo? Mas você tem uma grande maioria que dá para você trabalhar nesse sentido, tá ok? Depois, a discriminação de preço de segundo grau, que você vai vender em função das quantidades vendidas. Então, conforme um lote de quantidades, então para lotes de quantidades diferentes, você tem preços diferentes. Então, no atacado, de uma maneira geral, você tem essa característica, né? Então, para cada grupo de quantidades, né, vendidas, né, você tem preços diferentes, tá certo? É muito usado também, né? E a discriminação de terceiro grau, tá? Onde o mercado é dividido em 2 ou mais grupos, né? E cada grupo com uma função de demanda diferente. O produto é sempre o mesmo, mas você tem preços diferentes. Numa passagem aérea, tá? O avião é o mesmo, vai transportar as mesmas pessoas, mas a classe econômica você tem um preço, a primeira classe você tem outra, a classe executiva você tem outra, né, os turistas, né? Então você tem a demanda pelo turista, né, e a demanda pelo viajante de negócios, tá certo, né? O turista compra com antecedência, meses de antecedência, anos de antecedência, tá? O homem de negócio compra na véspera, paga preços diferentes. E a passagem é a mesma, o transporte é o mesmo, o avião é o mesmo, tá certo? Então existe aí, né, preços diferentes, né, para o mesmo produto vendido, tá certo? Discriminação intertemporal de preços, tá certo? Você já observou isso? Claro, no lançamento tudo custa mais caro. Lançamento de um filme, lançamento de um livro, lançamento de um computador, de um celular, é lançado por um preço lá em cima, tá certo? E ao longo do tempo esse preço vai caindo, tá certo? Esse preço vai caindo. Então uma estratégia também muito usada, né? Essa segmentação de mercado através de preço. Se você tiver um pouquinho de paciência, você compra o produto daqui a alguns meses por um preço mais em conta, tá certo? Uma ferramenta disponível muito importante é a elasticidade preço-demanda. Tá? Elasticidade, ela relaciona duas variáveis que têm alguma ligação econômica. Vamos enfocar aqui, né, a variação de preços impactando a variação das quantidades vendidas. Tá certo? Então, justamente tendo uma variação, por exemplo, de 5% no preço, a variação da quantidade sobe para mais ou sobe para menos? Tá? Então, uma variação de queda de preço, da mesma maneira, sobe para mais ou sobe para menos? Então, a elasticidade, ela calcula, ela mede essas variações. Vamos fazer um exercício, tá, para mostrar isso e depois a gente explica melhor esse conceito. Então, observe a nossa situação inicial. Preço de R$20, quantidade vendida de 100 peças, o que dá uma receita de R$2.000. Preço cai para 16, tá? A quantidade 110 peças, tá? Vai ser vantajoso ou não, tá? Então, através da elasticidade, nós vamos poder dimensionar isso, tá? Então, quando o preço passa de 20 para 16 reais, em termos percentuais, ele caiu 20%. Quando as vendas passam de 100 para 110, elas cresceram 10%. Veja que é metade. Então, a elasticidade é igual a meio, tá? Nesse caso, não é vantajoso reduzir o preço, porque a receita vai cair de 2.000 para 1.760. Então você tem aí um simulador para poder fazer no seu caso, tá certo? O produto B vai ser diferente, tá? O preço inicial é 60, a quantidade vendida 20, uma receita de 1.200. Se o preço cair para 40, e a quantidade vendida a mais vai para 30 peças, tá? A receita inicial é R$1.200. A variação de preços é de menos 33%. A variação da quantidade, mais de 50%. Opa! Então é 1,5 vezes, percebe? Então aí no caso é vantajoso, porque o preço caiu 33% e as quantidades vendidas aumentaram 1,5 vezes, 33, 50%. Então a receita passou para 1.760, então é vantajoso nesse caso você abaixar o preço do produto. Por isso que você não vê liquidação de produtos, como nós chamamos, de uma demanda inelástica. Tá? Conforme o resultado da demanda, conforme o resultado da elasticidade, o produto pode ter uma elasticidade maior do que 1, nós chamamos de elástico, ou uma elasticidade menor do que 1, que nós chamamos de inelástico. Tá? O bem inelástico é um bem essencial, de primeira necessidade. Tá? Não é vantajoso você fazer uma liquidação, porque cai o preço, cai a receita, ele já é muito consumido.
Agora, o bem elástico, o bem não essencial, é vantajoso você fazer uma promoção, porque a quantidade vendida aumenta bastante. Então, observe no gráfico, né, o bem inelástico, tá? Onde você tem uma pequena uma variação de preços grande e uma pequena variação na quantidade vendida. O bem elástico, você tem uma pequena variação de preços e uma grande quantidade vendida, tá? Então, isso acontece em função da característica de cada um. Então, é importante você saber a elasticidade do seu produto, fazer estimativas, né, em função disso, tá? Depois, uma outra fórmula que pode te ajudar muito, né, é a variação de preço para você obter o mesmo resultado. Ou seja, se o seu preço subir 5% ou cair 5%, quanto você tem que vender a mais ou a menos para ter o mesmo resultado? É uma informação muito importante, tá? Eu quero fazer uma liquidação de 10%, vou baixar o preço 10%. Quanto eu preciso vender a mais para ficar com o mesmo resultado? Essa é uma meta mínima de venda, tá? Ou o contrário, eu vou aumentar meu preço 10%, até quando pode cair minhas vendas para ter o mesmo resultado? Então são duas informações importantes para você calcular, tá? O exercício 2 tem essa característica, né? Tem esse componente, tá certo? Né? A empresa, o website, quer fazer um estudo de variação de preços de seu software ZipZap aí. Estima uma variação de 5% para cima ou para baixo e gostaria de saber as variações das quantidades vendidas que teria que realizar para, nos dois casos, manter o mesmo volume de vendas. Então, são dados os valores, tá certo? E a partir daí, né, a gente tem condição de elaborar. Então, dentro da nossa planilha, tá? Como a gente sempre fala, a ideia é você não calcular nada, né? A planilha calcula tudo para a gente, tá? E eu tenho o resultado que a gente vai obter aqui. Observe que a nossa situação inicial, a empresa está vendendo 4.000 peças ao preço de R$10, o nosso custo unitário é R$ 5,50 e o nosso custo fixo R$15.000. Então ela tem uma receita de R$40.000, um custo variável de R$22.000, margem de contribuição de R$18.000, um menos o outro, tira o custo fixo de R$15.000, então ela tem um resultado, um lucro de R$3.000. Vamos estudar então a variação de preços, tá? Se o preço cair 5%, passar de 10 para 9,50, quanto eu tenho que vender a mais para ter o mesmo lucro de R$3.000? A nossa planilha calcula tudo automaticamente, né? Você não perde tempo calculando nada, sempre com as células de fundo branco você coloca os dados, tá? E você observa que você tem que vender a mais 12,5%, ou seja, de 4.000 unidades passa para 4.500 unidades, ok? Então passa a ser a sua meta de vendas, tá? Ou o contrário, o preço caiu 5%, o preço subiu 5%, né, de 10 para 10,50, tá? Quanto eu vou perder até onde eu posso perder de vendas? Até quanto eu posso perder de vendas para ter o mesmo resultado de R$3.000? As vendas podem cair de 4.000 para 3.600, cair 10% e você tem o mesmo resultado, entendeu? Então, esse é o objetivo desse exercício, tá? Através dessa fórmula bastante simples, né? Você tendo um preço inicial, tendo um resultado inicial e você tendo uma variação de preços para mais ou para menos, né? Você descobre quanto tem que vender a mais ou a menos para ter o mesmo resultado, ok? Obrigado.